Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma Live Office Hours. Se você não teve chance de colocar a sua pergunta, eu vou deixar aqui como sempre. Deixe a sua pergunta aqui. Bom, então se você não teve oportunidade, a gente aqui tá para te ajudar com perguntas sobre imposto de renda, contabilidade, abertura de empresas, sales taxes e assim vai. Bom, lembrando que o Facebook não deixa eu colocar os links sobre a live, então eu coloquei no post desta live, tá bom? E hoje nós vamos começar com a notícia que o PPP Self-Employed foi estendido. Isso aí. Agora você pode fazer a aplicação até 31 de maio. Era 31 de março. Muita gente no último dia tava louco, cadê meu Schedule C, cadê minha Tax Return? E agora ele foi estendido. Ele foi estendido até 31 de maio. Então, para você que ainda não fez, e você é self-employed na declaração de 2019 ou 2020, você pode fazer. Eles falaram que eles iam aceitar draft, mas pelo jeito não estão aceitando, tá bom? E se você já aplicou, você pode ver o status do PPP Self-Employed no link, no post dessa live. Eu coloquei o link lá, que é para você ver o status. Agora, lembra que esse link só é para você que aplicou pelo link que eu dei. Aí você pode ver o status também da aplicação. Outra coisa para você que vai aplicar para o PVP. Muita gente está perguntando assim: alguém já ganhou? Já. Já tem várias pessoas que aplicaram pelo link, que já me deram feedback, que já receberam. Então, funciona mesmo. E se você não aplicou ainda, aplica. Não é difícil, é fácil. Muita gente também está tendo dificuldade porque não sabe os termos. Se você precisar de ajuda, a gente está lá para ajudar. Tá? Então, se você ainda não aplicou para o PVP Self-Employed, aplique se você tem Schedule C na sua Tax Return de 2019 ou de 2020. Você pode ter de $1.000 a 20.833 de Self-Employed, PPP. Bom, agora vamos para a nossa segunda notícia. Eu já comentei aqui na live passada que o IRS está recalculando a tax return de quem fez antes da publicação da notícia que os primeiros $10.200 de unemployment iriam ser não taxable, ou seja, não vão ser tributados. Então eles estão recalculando e refazendo os cálculos, e se você qualificar, eles vão te mandar esse refund. Para isso, você não precisa fazer nada. Agora tem um detalhe. Vamos supor que o que você reduz com essa recalculação vai te colocar numa faixa onde você qualifica para algum crédito que antes você não qualificava,
Aí você vai ter que fazer uma amendment da sua tax return para reclamar os créditos. Por exemplo, Earned Income Credit. Então, se o unemployment ah, tinha levado você para uma outra faixa, aí neste caso você vai ter que fazer amendment. Por quê? Porque o IRS não vai mandar crédito para você, ele não vai refazer a sua tax return. Ele só vai recalcular a diferença dos $10.200 na sua tax return, não crédito, tá bom? Então, se você acha que o seu income vai reduzir para outra faixa e vai te qualificar para crédito, então, nesse caso, você vai ter que fazer a amendment de 2020. Bom, não é tão bom, mas também vai ser por uma boa causa, né? Se for o seu caso. Outra coisa que a gente vai falar hoje é que o prazo para contribuição de IRA mudou. Agora é 17 de maio, igual a tax return de individuals. Então, só recapitulando o que mudou até agora, porque cada dia é uma surpresa, né? A taxa, o prazo de fazer a taxa de 2020 era 15 de abril e agora vai ser 17 de maio. Também o prazo para fazer contribuição de IRA account, ou seja, retirement account. Agora também é 17 de maio. Mas estimated taxes continua sendo 15 de abril. Até agora, o prazo para você pagar estimated tax, tanto do federal quanto da Califórnia, é 15 de abril. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o Golden State Stimulus. O que é isso, né? Se você ainda não teve oportunidade de colocar sua pergunta, a hora é agora, você pode fazer aqui na live e colocar sua pergunta nos comentários dessa live. Então vamos lá. O que é o Golden State Stimulus? É o stimulus check que a Califórnia vai dar para os residentes da Califórnia, né? E isso é um pagamento só pode ser $600 e pode ser $1.200. Se você é solteiro, 600, se você é casado, 1.200. Por tax return, tá? E como é que você qualifica para isso, né? Para o Golden State Stimulus. Primeiro, você tem que fazer a tax return de 2020. Não serve 2019. 2020. E você precisa ou tá reclamando aquele Earned Income Credit para a Califórnia, né? O California Earned Income Credit. Ou então, guess what? Você tem que ser um ITIN filer que faz menos do que $75.000 no ano. Morar na Califórnia, claro, pelo menos a maior parte de 2020. Então, ser Califórnia residente, tá bom? E não pode ser dependente de outra pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu resolvi fazer minha taxa sozinha, mas eu tô colocando que eu sou dependente de outra pessoa na tax return, eu não vou qualificar para esse caso, tá bom? E como eu falei, dos requisitos de qualificar para esse crédito é você qualificar para o Earned Income Credit da Califórnia. Mas quem é que qualifica para o Earned Income Credit da Califórnia? Primeiro, tem que ter taxable earned income menos do que $30.000 ao ano. Uma coisa que as pessoas me perguntam é o seguinte: olha, quanto é que eu vou pagar na minha tax return? Se eu ganho
vamos lá, 70 mil dólares ao ano. Mas quando você fala que você ganha 70 mil dólares ao ano, é bruto. Não é a parte tributária, porque você não está calculando, você não sabe calcular. Então, o que a Califórnia e também o IRS fala taxable earned income é a parte depois que você calcular o tanto que você tem que pagar taxa. Então, não é o total bruto do que você ganha, tá bom? Então, outra coisa para você qualificar para o Earned Income Credit, você nunca pode fazer a sua tax return como marriage filing separately. Ou seja, se você for casado, você tem que fazer a sua tax return junto com a outra pessoa para você qualificar para esse crédito. Senão, na Califórnia, você não qualifica. E tem que ter outras qualificações também, que eu vou colocar o link, que também está no post da live, sobre exatamente quais são as outras qualificações que são menores, menos, são mais detalhadas para você checar isso, tá? Geralmente, o Golden Stimulus Check, ele demora de 45 a 60 dias para ser pago, se for direct deposit, e se for cheque, 60 dias a 70 dias para ser pago. Então, se você não fez a tax return de 2020, você ainda não qualifica. E eles vão começar a pagar o Golden Stimulus Check no meio de abril. Ou seja, na metade de abril é que eles vão começar a fazer a apuração sobre esses estímulos da Califórnia para fazer os pagamentos. Bom, outro detalhe ainda sobre o Gold Stimulus Check. Você só vai qualificar para receber o Gold Stimulus Check se você fizer a sua tax return de 2020 até 15 de outubro. Ou seja, o prazo é 17 de maio. Se você fizer uma extensão das taxas, você pode fazer até 15 de outubro. Mas se você passar dessa época, você perde esse direito. É basicamente isso que eles estão falando para vocês. Falando em estímulos, tem um link no post dessa live para você, se precisar ver o status do estímulo check do federal, você poder ver. Lembrando que o terceiro round, que é o que eles estão pagando agora, é $1.400 por pessoa que está na tax return de 2019 ou 2020. Não precisa fazer nada para isso e não depende de idade para receber isso. É diferente do primeiro e do segundo round de stimulus check, tá bom? 2020, 2020 ou 2019, $1.400 por pessoa. Bom, o que mais que eu vou falar para vocês hoje? Não esqueçam, se você já fez a tax return de 2020, que você pode checar o seu refund no site do IRS ou no site da Califórnia. Os links estão no post dessa live, tá bom? Todo mundo me pergunta outra coisa. Qual é o prazo que leva para processar o meu refund? Gente, prazo médio, average, é 21 dias. Mas a gente sabe que o IRS está um pouco desorganizado e isso pode se estender. Então, média 21 dias, mas a gente realmente não pode dizer. A gente faz todas as notícias que a gente fica sabendo, dicas, informações como essa, lá no site da Office Tax Services, no Facebook, no Instagram, publica suas lives,
coloca lá no YouTube. Então, se você quer ficar informado, quer aprender mais sobre o sistema aqui nos Estados Unidos, fica ligado, se conecta, aperta os sininhos lá da vida para ficar atualizado, tá bom? Porque a gente sabe que quando a gente perde prazo aqui, a gente paga multa. Muitas das vezes não tem o que fazer. Vai lá e paga a multa e é isso. Se você ainda não fez a sua tax return de 2020, não esquece de levar. Primeiro, plano de saúde. Você tem que levar o formulário 1095, principalmente se você teve Covered California. A gente não faz tax return sem comprovação de plano de saúde. Por quê? Porque agora na Califórnia tem multa se você não teve plano de saúde que cubra pelo menos 60% das suas despesas médicas. Você vai pagar uma multinha que começa em $750 por adulto, $375 por criança e vai até 2,5% do income da sua tax return lá. Então, é uma coisa muito séria de você, se você teve plano de saúde, leva o comprovante e com certeza você vai ser beneficiado. Ah, eu ganho dinheiro porque eu tive? Não, você não ganha dinheiro, você deixa de pagar. É diferente. Outra coisa que você precisa levar, não esqueça, é o stimulus check. Quanto você recebeu no primeiro round e no segundo round do stimulus check? Ah, eu pago taxa porque eu tive o stimulus check? Não, você não, isso não é taxable, não é tributável. Não, mas a gente tem que informar por quê? Porque se você não recebeu o que você tinha que receber, é agora que você vai receber. E isso em relação ao primeiro e o segundo round do stimulus check, tá bom? Se você teve moeda virtual, se você ficou lá brincando de comprar e vender Bitcoin, ou então qualquer tipo de moeda virtual, tem que levar o statement, o extrato da sua movimentação, né? E tem que ser um extrato aceitável, senão não dá para fazer a declaração. E você é obrigado a reportar isso na sua declaração, tá bom? Outra dica, se você fez qualquer tipo de doação em 2020, leve os recibos, tanto de cash, de dinheiro, quanto de doação de materiais, como Pagodoil, Salvation Army, ou qualquer Joe's Trade, né? Qualquer coisa que você doou e você tem um recibo, leva o recibo na hora de fazer a declaração. 2020 é um ano diferente. Por quê? Porque em 2020, mesmo que você não tire a dedução padrão que o governo dá, você pode deduzir até $300 por tax return. Então, vale a pena esse ano levar o recibo. E se você tem renda no exterior, e você é cidadão americano ou residente dos Estados Unidos, você tem que declarar a sua renda aqui, mesmo que você tenha ganho ela lá fora. Então, fica também ligado nisso. Se você tem essa renda, você tem que informar quanto você ganhou fora. Outra coisa, se você tem conta no exterior com mais de $10.000, você é obrigado a fazer o filing do FBAR. O prazo é 15 de abril, tá bom? Mas se você for fazer extensão, você pode também fazer até 15 de outubro. Lembrando que máscara e qualquer material de proteção do coronavírus, ele pode ser dedutível na sua tax return, ou como despesa médica, ou como business expenses. Então, de uma maneira ou de outra, você
vai poder deduzir esse valor. Agora, lembrando o seguinte, despesa médica, você só consegue deduzir se o que passar do seu AGI, o que é AGI? Já falei várias vezes, mas vou repetir. Adjusted Gross Income. É a linha lá da sua tax return que tem o valor assim, ó, Adjusted Gross Income. Esse é o seu AGI. Então, o que tiver lá, você calcula 7,5% para esse ano. E aí, o que passar disso é o que você pode deduzir. Então, não é tudo que você pode deduzir de medical, dental, remédio, material de coronavírus. Não, não é tudo, tá bom? Bom, agora a gente vai começar com as perguntas. Se você não teve oportunidade ainda de fazer a sua pergunta e você tá aqui na live com a gente, pode colocar nos comentários, a gente vai responder no final da live. E agora, vamos olhar aqui se a gente teve se a gente teve pergunta no Facebook lá do grupo Brazilian Business California. O nosso post antes a gente teve um problema técnico, a gente demorou muito a colocar o post, mas tudo bem. Não, a gente não tem pergunta lá hoje, mas a gente vai responder agora as perguntas de quem mandou por e-mail pra gente. E a primeira pergunta que eu tenho é: unemployment é taxable? Quando a pessoa pergunta taxable, significa se eu vou pagar imposto nesse valor. Bom, unemployment, ou seja, o valor que você recebeu quando você estava desempregado, lá no caso da Califórnia, quem pagou foi o IDD, né? Se você recebeu aquele form T99G, geralmente é unemployment também. Então, se você pagou isso até 10.200, não é taxable, ou seja, você não vai pagar imposto em cima disso. O que passar disso, aí você paga imposto, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, unemployment taxable depende. Se passar de 10.200, sim. Se não passar, não, não é. E outra coisa que sobre isso aí é por pessoa. Então, vamos supor que é você e o seu marido, a sua esposa, então seu spouse, na tax return, e cada um teve $10.000 de unemployment. Então, não é taxable para ninguém, porque é 10.000 de um, 10.000 de outro, menos de 10.200 para cada pessoa, não é taxable, tá bom? Não vai pagar imposto. A segunda pergunta que eu tenho hoje é: se eu tenho uma S-Corp, eu sou self-employed? Não. Se você é o dono da S-Corp, ok? Você é empregado do seu business, você não é self-employed. Então, se você tem uma S-Corp, uma das regras da S-Corp é: a S-Corp tem várias vantagens, a gente pode falar uma live só de S-Corp, mas uma regra é que você, como dono da S-Corp, você tem que se pagar um salário na folha de pagamento. Folha de pagamento aqui nos Estados Unidos, gente, é o payroll. Então, você tem que pagar payroll para você. Então, você é self-employed? Não, você é empregado da sua corporation. Lembrem que corporation é uma entidade separada, totalmente separada da sua pessoa física. E é assim para que você possa ser protegido na sua liability. Ou seja, se alguém for lá processar a sua empresa, não vai estar processando você como pessoa física. Tá bom? Então, de novo respondendo a pergunta, se eu tenho uma S-Corp, eu sou self-employed? Não, você não é. Se você tem uma S-Corp,
você não é self-employed, você é empregado da sua corporation, tá bom? E a outra pergunta que eu vou fazer aqui, que foi até uma pergunta que uma pessoa colocou na outra live, já nos comentários, depois que a live tinha acabado, ela colocou: eu gostaria de abrir uma empresa de pequeno porte, por onde devo começar? Bom, se você vai abrir uma empresa, seja ela qual for, você tem, primeira coisa, ver, dependendo da atividade da sua empresa, qual a melhor estrutura para essa empresa. Né? Empresa de pequeno porte, não sei bem o que seria pequeno porte, mas primeira coisa é ver a melhor estrutura. Para isso, você vai ter que se fazer algumas perguntas, como, por exemplo, vai ser uma pessoa, duas pessoas, quantos sócios vão ter essa empresa? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Segundo, aonde que vai ser? Qual estado? Aonde que você mora? Qual o estado que você vai querer abrir essa empresa? Você vai precisar de um espaço físico ou não para essa empresa? O faturamento líquido dessa empresa no primeiro ano, quanto é que você calcula que vai ser? Então, mediante todas essas perguntas, é bom você fazer um planejamento do que seria isso, para você ter essas respostas. E aí, então, eu sugiro sempre procurar um profissional, porque eu sempre costumo falar, aqui nos Estados Unidos, se você pensar, não é difícil abrir a empresa. Mas, se der alguma coisa errada, primeiro você não vai ter para quem recorrer. Segundo, você nunca vai estar certo de que você fez todos os passos realmente, porque aqui, cada lugar você tem uma situação. Agora eu tenho que abrir, por exemplo, eu estou aqui na Califórnia. Eu vou ter que abrir primeiro na Califórnia. E depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse passo. E depois, eu tenho IRS. E depois, eu vou precisar de CTFA. E depois, eu vou precisar disso. E depois, eu vou precisar daquilo. Eu vou precisar de qual business tax? Eu vou precisar de business tax? Você não sabe. A não ser que você vai querer perder um tempo enorme fazendo todas as pesquisas e tudo que... É melhor você contratar uma pessoa que já sabe o que é para fazer e já te dá ali a pasta pronta com tudo que tem que fazer. Então, por onde eu devo começar? Primeiro, respondendo as perguntas, para quando você for conversar com alguém realmente que entende, vai te falar, no seu caso, o melhor é você fazer isso, 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 isso. E aí, você vê as suas possibilidades. Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E agora, para finalizar, nós vamos ver se ainda tem alguma pergunta na live. Hoje a gente não tem pergunta na live. E então a gente vai lembrar o seguinte: olha, a tax season, a época de você fazer a declaração de imposto de renda este ano, foi adiada para 17 de maio, só para individuals. De novo, a Estimated Taxes é 15 de abril, não foi adiado. Então, se você tem que pagar a Estimated Taxes, tem que pagar dia 15 de abril. Outra coisa que não foi adiada foi o prazo para Corporation. Não foi adiado, tá bom? Quem faz tax return na Califórnia também está adiado até 17 de maio. Eu espero que vocês tenham gostado da Live Office Hours de hoje. E não se esqueçam de fazer a declaração de imposto de renda de 2020. Tem muita coisa boa, tem o Rebate Credit, que é o estímulo de crédito para quem não recebeu. Tem agora o Golden Stimulus, né? Que só se você fazer a, a declaração de 2020 você pode ter, né? E não se esqueçam de participar dos cursos lá da eTraining, tem a plataforma da eTraining Shop. Compartilhe com seus amigos a live, todas as informações, o post da live, porque aqui tem muita informação no link.
Bom final de semana para vocês e vejo vocês no próximo sábado às 9 horas da manhã. Um beijo, fiquem com Deus.